Estamos de volta. Tio Lição com vocês aqui novamente. Se você está aqui comigo é porque você já passou pelo vídeo 1 de fungos. Sim? Onde a gente falou basicamente sobre as características gerais dos fungos. Mostramos um pouquinho a estrutura do fungo. Falamos um pouquinho de reprodução, ok? Então podemos caminhar em frente para a nossa próxima aula sobre os fungos. Hoje eu quero falar um pouco da classificação dos fungos. Eu quero te mostrar que os fungos, toscamente, se classificam em 4 grupos. Quais são esses 4 grupos que eu coloquei para vocês? Ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. Os 4 grupos de fungos. Sussa? Perceba que na aula passada, se você assistiu, eu já falei desse, né? Do basidiomiceto para você. Mas vamos dar uma olhadinha de todos eles, né? Porque você vai falar assim, lição. Você quer que eu fique decorando esses nomes, né? Ficomiceto, ascomiceto, basidiomiceto e deuteromiceto? Claro que não, né? Esses são os grupos. Eu quero que você entenda que existe pelo menos, eu quero te dar pelo menos um exemplo de cada fungo dentro de cada um desses grupos. Pode aparecer ficomiceto ou micota. Então, às vezes aparece ficomicota, ascomicota, basidiomicota e deuteromicota. Porque miceto e micota é fungo. Micota é isso mesmo, né? Lembra? Micose. Talvez você está lembrando dessa parte. Quando você vai ao médico e ele fala que você está com uma micose, parabéns, você está com alguma doençazinha causada por fungo. Tem vários tipos de micose, né? De unha, de pele, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, fico, asco, basídio e deuteromiceto são os 4 grupos de fungo. Lição, vamos lá? Um exemplozinho de cada um? Vamos. Depois que eu matar essa classificação e te dar os exemplos, deixa eu falar uma observação aqui de umas associações entre fungos e alguns outros seres vivos, né? De líquens e de micorrizas. Então vem, neném, primeira coisa importante. Me dá um exemplo, lição, de um fungo classificado dentro do grupo dos ficomicetos. Eu posso falar para você dele, o famoso bolor. Já ouviu falar em bolor? Nossa, lição, o bagulho embolorou. Perfeito. Se embolorou, cresceu bolor. Se cresceu bolor, é um fungo. O bolor é um fungo que está classificado dentro do grupo dos ficomicetos ou ficomicotas. Tranquilo? Normalmente, para o bolor crescer, como sendo um bom fungo heterótrofo, ele vai crescer, só vai embolorar lugar onde tem matéria orgânica, onde tem comida, né? Então, de repente, pode embolorar a sua cueca de couro, né? Que ficou guardada lá por muito tempo dentro do seu armário. O couro, material orgânico, pode servir de substrato alimentício para o fungo. Um ambiente quente, úmido, pode favorecer esse processo de crescimento. Tá? Então, às vezes, pão embolora, às vezes fruta, né? Você vê o crescimento dos bolores. Bolores, portanto, fungo classificados como ficomicetos. Lição, vamos para baixo um pouquinho, falar desse segundo grupo, que são os ascomicetos. Asco é saco, né? São aqueles fungos que têm o corpo de frutificação sacular, em forma de saco. Os ascomicetos têm alguns fungos que são bem interessantes aqui para a gente discutir. Poderia ficar falando deles durante muito tempo aqui, mas eu vou selecionar alguns especiais. Não dá para falar de ascomiceto sem falar do famoso fermento biológico. Você deve ter na tua casa 2 tipos de fermento. O fermento químico, que é aquele pó royal, né, que usa para fazer bolo, não é esse. Eu estou falando do fermento biológico, aquele que usa para fazer pão. Ele pode ser chamado de levedo, ou leveduras. O nome técnico dele, vocês já viram, né, é chamado de Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae é o fermento biológico. Ele está classificado dentro do grupo dos ascomicetos. E por que, tio, o lição, ele é tão importante assim? Porque este Saccharomyces fazia um tipo de fermentação. Quem é a fermentação feita por este levedo? A famosa fermentação
alcoólica. Lembra dela ou não? Porra, neném! A fermentação alcoólica, importantíssimo mecanismo bioquímico que a gente usa há muitos anos, né? Que produz uma série de substâncias interessantes para nós. Posso forçar a amizade? Eu vou. Vem com o tio. Você lembra da equação da fermentação alcoólica? Oh, agora a gente vai, hein? Vamos lá, força de cocô, neném, comigo. A fermentação alcoólica, vamos junto. Qual que é o único reagente da fermentação alcoólica? Ela mesma, a molécula de glicose, famoso C6H12O6. Você lembra que a fermentação era uma maneira de gerar energia na ausência do gás, oxigênio? Fermentação alcoólica. No caso, eu tenho aqui a presença da glicose como reagente dessa fermentação. Ô lição, tá bom. E esse fungo, quando fermenta a glicose, o que ele gera? A fermentação alcoólica gera álcool. Ele mesmo, o álcool etílico. Uma molécula de glicose formará duas moléculas de álcool etílico. Você lembra a fórmula do álcool etílico? Agora eu forcei um pouco a amizade? Não? Você lembra qual que era a fórmula do álcool etílico? C2H5OH1A. Ok, neném? Esse é o grito de guerra que você tem dentro de algumas universidades. Então vem comigo. Uma molécula de glicose formando duas de C2H5OH, o famoso álcool etílico. Fora o álcool etílico havia a formação de um gás. Quem era o gás produzido na fermentação alcoólica? Ele mesmo, o CO2. E havia a produção de 2 ATPs como rendimento energético. Matéria do primeiro colegial, lembra? Então, este fungo, quando faz a fermentação alcoólica, para a indústria de bebidas alcoólicas, a gente aproveita o álcool etílico, o etanol. E esse mesmo cara está lá no posto de gasolina, ok? Para a indústria panificadora, a gente usa esse fermento por causa do CO2. Era ele que fazia a massa do pão crescer. Falamos já de tudo isso em anos anteriores, tranquilo? Então hoje é aula de fungo, então eu só quero que você lembre que o Saccharomyces, o fermento biológico, o levedo, é um fungo no grupo dos ascomycetos. Sim? Ok? Tem mais aí dentro, lição? Puxa vida, neném, tem um monte. Vou pôr mais um. Não dá para falar de ascomycetos sem falar do penicillium. Opa, penicillium, lembra? Penicilina, lembra dessa história interessante para você? O fungo penicillium é produtor de uma substância chamada de penicilina. Na verdade, essa substância chamada de penicilina, esse nome penicilina foi dado porque essa substância foi produzida por este fungo. É produzida pelo fungo do gênero Penicillium. A penicilina é uma substância importantíssima, né? Primeiro antibiótico que foi extraído, né, por Alexander Fleming em 1928. Então a gente tem esse primeiro antibiótico chamado de penicilina, substância extraída desse importante fungo chamado de Penicillium, que foi meio que descoberto por acaso, né? A historinha bastante bacana de como Alexander Fleming descobriu essa penicilina, onde a gente comenta um pouco a respeito dela. Então o fungo Penicillium, do qual se extrai a substância penicilina antibiótico que costuma matar bactérias. Fermento biológico, fermentação alcoólica, ok? Produção de álcool etílico para a indústria de bebidas alcoólicas e de CO2 para a indústria panificadora. Esses são dois importantes fungos dentro dos ascomycetos. Tem mais, hein? Olha, poderia falar aqui para você do Aspergillus, o Aspergillus flavus. O Aspergillus flavus produz uma toxina chamada de aflavotoxina. Já ouviu esse termo? Não. Tem que tomar um pouco de cuidado com o armazenamento de grãos, principalmente amendoim, soja, né? Se esses grãos forem acometidos pelo Aspergillus flavus, ele pode produzir essa aflavotoxina e se você consumir isso, pode causar sérios danos no seu fígado, inclusive alguns carcinomas, né? Então o importante é ascomiceto Aspergillus flavus, que produz uma toxina muito importante. Nossa, dá para a gente falar aqui, né, do clavíceps. Já ouviu falar dele ou não? Nossa, eu vou abrir uma exceção.
Aqui a gente pode falar do clavíceps purpurae. O clavíceps purpurae produz uma substância chamada de ergotamina. A ergotamina, um potente alucinógeno. Conhecem o LSD? A estrutura do LSD, droga muito consumida nos anos 70, né? Que voltou agora nas baladinhas rave, né? No rave hoje se encontra a bala e o doce, né? A bala seria o êxtase, não tem potencial alucinógeno, né? Mas o doce sim, o LSD, potencial alucinógeno interessante. A estrutura molecular do LSD é muito parecida com a estrutura da ergotamina. A ergotamina é uma substância extraída deste fungo clavíceps ascomiceto, muito, mas muito alucinógena. Inclusive as próprias bruxas, que já eram verdadeiras alquimistas, elas extraíam a ergotamina desse clavíceps, passavam essa ergotamina no cabo da vassoura e colocavam o cabo da vassoura no meio das pernas, né? Entrando em contato com a mucosa vaginal. Havia a absorção dessa ergotamina, potencial alucinógeno fudido, e elas imaginavam que estavam voando, né? Vejam que verdadeiras alquimistas fantásticas. Tudo bem, ascomiceto? Não vou me alongar, tá, monstro? Cuidado com o fermento biológico, cuidado com o penicílio, aspergillus flavus também, a flavotoxina, ergotamina, clavíceps, ok? Alguns fungos importantes. Basídio, todos os que têm cabinho, vou colocar um só. Aí eu tenho vontade de colocar 1000, mas vou colocar um só. A gente pode citar aqui, por exemplo, um comestível delicioso, o Agaricus campestris. Não se preocupe com esses nomes científicos, tá, monstro? A menos que você queira ir no supermercado hoje falar para a mulher, por favor, eu queria meio quilo de Agaricus campestris. Ela vai falar, não sei o que é isso. Você fala, é o champignon. Manja? O champignon, nome científico dele, né? Agaricus, o gênero campestris, o epíteto. Esse aqui é um importante fungo comestível, por exemplo. Delicioso. Tem vários outros que são comestíveis dentro dos basidiomicetos. Nossa, lição entendi. Todo basidiomiceto é comestível. Não! Você pode encontrar aqui, por exemplo, o Amanita muscaria. O Amanita muscaria, eu vou colocar ele aqui também, tá? Falei que eu ia pôr um só, mas eu não resisto. O Amanita muscaria. Ele é aquele cogumelo lindo que ele é vermelho de bolinha branca, tá ligado? Que é o Todd do Mario. Ele é extremamente alucinógeno. O Amanita muscaria. Tem o Amanita phalloides, que aí já é tóxico, né? Então você tem alguns aqui bastante importantes dentro do grupo dos basidiomicetos. Outra lição, caminha um pouquinho então para a gente terminar. Deuteromicetos, todos parasitas. Todos os fungos deuteromicetos são causadores de doença, ok? As clássicas micoses. A gente pode pensar aqui na Cândida, né? A chamada Cândida albicans, causadora de uma doençazinha chamada de candidíase. Na verdade, a Cândida albicans é um fungo que pode conviver no seu corpo. E quando você brigou com o namorado, com a namorada, não está se alimentando direito, não está dormindo direito, né? Está num período de muito estresse, você dá aquela debilitada no sistema imunológico, vai lá o Cândida e se reproduz. Esse Cândida albicans pode ser sexualmente transmissível, ou pode adquirir por contato direto, né? É um fungo bastante comum presente no nosso corpo, causa uma irritação, causa uma coceira bastante desagradável na região genital, né? Mais comum em mulheres do que em homens, inclusive. Justamente porque a região genital feminina ela é naturalmente mais quente e mais úmida, o que favorece a proliferação de alguns fungos. Lembra que fungo gostava de ambiente quente e úmido, ok? Portanto, um toque para as meninas, né? Sempre que você puder deixar a menina lá dar a respirada, né? Sempre que você puder ficar sem carcinha, dormir sem carçola, né? Para deixar ventilar, arejar bem a região, favorece a não proliferação, por exemplo, do Cândida. Tem muito mais, tá? A gente podia falar aqui do sapinho. O sapinho é o Monilha albicans, umas feridas feias na boca, né? Tanto na parte interna quanto externa, até na língua pode pegar. Cuidado com os beijadores de boca,
Muito comum você transmitir esse sapinho. Tem a frieira, já ouviu falar de frieira? A frieira é o Tinea pedis. Tinha o gênero pedis, né? O epíteto. Tinea pedis, causador da frieira. Pode ter frieira nos pés, pode ter frieira na teta, né? Às vezes tem uma teta meio grande, dá aquele ambiente aqui mais embaixo, mais quente, mais úmido. Criança pequena, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Eles são todo gorduchinho, cheio de dobrinha. Precisa secar bem as dobrinhas, passar pomadinha, né? Porque senão na dobrinha acumula um pouco de umidade e tal. Após o banho, pode ter a proliferação do Tinea pedis, causador da frieira. Uou! Sim, fungo pra caramba, hein? Ó, bolor, fermento biológico, penicillium, agaricus, amanita, cândida, Tinea pedis, bastante coisa aí para você revisar depois no seu material. Vem curtir a lição, terminando aqui no cantinho, falei para você que eu quero mostrar umas associações entre fungos e outros seres vivos. Quero falar um pouquinho sobre líquen e micorriza. Cuidado, o princípio é o mesmo. É uma associação mutualística. Se é mutualística, é de benefício mútuo. Famoso pega no meu que eu pego no seu. Troca-troca. Eu te dou, você me dá. Ok? Líquen é a associação entre uma alga e um fungo. Ou entre uma cianobactéria e um fungo. Ok? Micorriza, olha que nome legal, né? Micose, fungo, rizo, raiz. É uma associação entre raízes de vegetal e um fungo. Olha, lição. É uma associação de benefício mútuo? É. No caso de um líquen, a alga tem que fornecer algo para o fungo tem que fornecer algo para a alga. No caso das micorrizas, a raiz dos vegetais tem que fornecer algo para o fungo tem que fornecer algo para essas raízes, para esse vegetal. De uma maneira geral, sempre é uma associação entre fungo e um autótrofo, está percebendo isso? Porque o autótrofo da relação, seja o vegetal, sejam as algas, eles fazem fotossíntese, produzem matéria orgânica, produzem glicose. Então o que a alga fornece para o fungo no caso dos líquens? Glicose, matéria orgânica, açúcar. O que o vegetal fornece para o fungo no caso das micorrizas? Glicose, matéria orgânica, ok? Proveniente da fotossíntese. Lógico que a alga faz fotossíntese, planta faz fotossíntese, uma parte da glicose fica para o vegetal, fica para a alga, e uma parte dessa glicose é disponibilizada para o fungo. Os fungos são ótimos agentes decompositores e podem ofertar, tanto para o vegetal quanto para a alga, nutrientes inorgânicos, nutrientes minerais. No caso do líquen, o fungo fornece água, umidade e sais minerais para a alga. No caso das micorrizas, esse fungo, atuando na decomposição, oferta muitos nutrientes inorgânicos, principalmente sais minerais, para esses vegetais, que têm um crescimento muito mais interessante. Tudo bem? Essas relações de benefício mútuo e obrigatória são relações mutualísticas. Líquens e micorrizas. Os líquens são bons bioindicadores, normalmente ficam grudados na casca das árvores, né? Os líquens podem ter colorações muito variadas, tem líquen mais acinzentado, que é o mais comum, mais avermelhado, mais amarelado, depende muito da alga que se associa com esses fungos. Normalmente é uma clorofícia a alga, né? A gente vai ver. E os fungos normalmente ascomicetos, esses que estão presentes aí nessa associação mutualística. É uma associação tão íntima que eu não consigo separar os fungos das algas. Eu não consigo separar os fungos das raízes, no caso dessas micorrizas. Você está prontinho para olhar para os exercícios e a gente vai conversar posteriormente a respeito deles. De boas?